of War Refantasio, um dos indicados ao GOTY de 2024 e o meu GOTY pessoal. Cheguei a jogar a demo do jogo quando ela saiu para ter uma ideia melhor, já que eu não botava tanta fé assim pelo que eu tinha visto, mesmo eu amando jogos da Atlus. Mas depois que eu terminei eu tive certeza que eu precisava comprar. Recomendo vocês jogarem a demo antes de comprar caso tenha alguma dúvida. Esse jogo precisa obrigatoriamente de 2 jogatinas para platina, o que é uma pena, sinceramente. Acaba tornando ela bem cansativa. Mas no final das contas eu acho que valeu a pena. Então eu recomendo jogar a primeira jogatina sem olhar nenhum guia de dia a dia e deixar isso pro New Game Plus, porque aí dá pra acelerar bastante o processo. E outro detalhe, use sempre a espada para flutuar. Toda hora. Se não fizer isso, pode preparar a liguinha que vai precisar. Depois dessa longa introdução, bora pro vídeo. O jogo começa de uma maneira inusitada, pedindo para que você nomeie o jogador e não um personagem, que vai fazer muito sentido mais pra frente no jogo. Temos nossa primeira cutscene de anime, que nos introduz ao protagonista e um pouco do mundo do jogo, e finalmente a gameplay começa. Nesse início, o jogo é bem guiado, nada demais acontece. Entramos na cidade principal, entramos para a guarda da cidade e aqui conhecemos o primeiro party member, o Stroll. O objetivo principal do protagonista e da Gálica, a fada, é salvar o príncipe da família real, que foi afligido por uma maldição, e entramos na guarda para achar um de nossos aliados. Logo no início já encontramos uma raça de monstros que são um foco grande na história, os humanos. E depois dessa cutscene, eu pego o meu primeiro troféu, o de atordoar um inimigo. This is our chance. Forward! We'll win this. Get in there! Finish him off! Depois disso, seguimos na dungeon inicial até a boss battle final, e é aquela clássica luta inganhável que faz o protagonista ganhar seu poder e tornar possível ganhar a luta. E a cutscene dele ganhando o poder é maravilhosa demais. Parabéns pro dublador. Depois de derrotar o humano, nos encontramos com o nosso aliado, o Grius, e assim pega o primeiro troféu automático de terminar essa dungeon inicial. Grius! Oh, thank goodness you're alive! Descobrimos que o culpado pela maldição é o Louis Guillaburn, o vilão principal do jogo. E depois de uma longa conversa, acabamos entrando, entre aspas, dentro do livro do protagonista e conhecemos o Mor. Pra quem jogou Persona, esse é tipo o Igor e a academia é a Velvet Room. E é aqui que pegamos mais um troféu automático de ganhar um novo companheiro. We'll meet again, I'm sure. Here's to our joined path. O grupo segue para uma mina abandonada, mas somos emboscados por um guarda babaca, e aqui o Stroll ganha o mesmo poder do protagonista, e finalmente podemos controlar ele em batalha. Come! I will show you a world with honor. Recomendo demais enfrentar esse dragão dessa dungeon. Não tem nenhum troféu atrelado, mas os itens que você ganha são muito úteis, e a luta não é tão complicada assim. Logo depois dessa luta, nós escapamos da mina e pego mais um troféu, o de terminar essa dungeon atual. Depois disso, voltamos para a cidade, conhecemos a família do Grius, sua filha Maria e a Fabienne, que fica meio implícito que eles são um casal. E assim, montamos um plano para matar Luiz no dia seguinte. Antes do dia acabar, lemos nosso livro com a Maria e desbloqueamos ela como uma nova companheira. E a cada novo companheiro, liberamos um novo arquétipo que podemos usar. No dia seguinte, durante o enterro do rei, sua magia aparece levantando o castelo real no céu,
e o seu rosto estava sepultado na Ilha Voadora. Ali ele explica o plot principal do jogo, que vai ser uma espécie de eleição para descobrir quem vai ser o novo rei, de acordo com a popularidade de cada candidato. E no meio dessa confusão, a tentativa de assassinato ao Louis dá errado por conta dessa magia, que protege os candidatos mais populares, e assim o Grills morre. Assim que essa confusão acaba, conhecemos a Hulkenberg e a partir daí tentamos entrar na igreja passando pelo mausoléu. E é ali que a Hulkenberg realmente se torna uma party member, enfrentando um fantasma do Grills. Nessa luta inicial dela, eu peguei mais um troféu, o de usar uma habilidade de síntese, em que 2 ou mais personagens de sua party atuam em conjunto para usar uma habilidade especial. All right, let's go! Roll with Royal Knights! Mas isso também gasta turnos dos ajudantes. E o troféu é meio automático também, porque é um tutorial, né, para usar essa habilidade, então é automático. É mais ou menos nessa parte que a demo acaba, e a partir desse ponto, o jogo deixa de segurar sua mão e você pode escolher o que fazer. E como existe um troféu de fazer todas as missões, eu sempre pego todas que eu vejo quando elas aparecem. No mapa, nos menus, falando com a Gallica. Qualquer momento eu vou lá e pego. E muitas delas dão ótimas recompensas. Recompensas realmente excelentes. Antes de prosseguir com a missão principal, eu fui fazendo as secundárias que eram possíveis de serem feitas antes de entrar na dungeon principal e também aumentando meus status sociais, que são obrigatórios para progredir os ranks dos companheiros. Porque tem alguns ranks de alguns companheiros que você não consegue avançar se você não tiver um status social acima de tal nível. Nesse meio tempo, eu fui para a igreja, onde você purifica seus equipamentos, e purifiquei a espada que ganhei derrotando o dragão. E assim, ganhou mais um troféu. Em uma das dungeons secundárias que eu tava jogando, eu peguei o troféu de terminar 50 batalhas sem tomar dano. Super simples. Victory's ours! E logo após isso, conseguimos mais uma companheira, a Brigitta. Em certos dias da semana, os itens das lojas ganham um descontinho bacana. Recomendo só comprar itens nesses dias, principalmente esse no início do jogo, quando você tem menos dinheiro. E comprando um item com um desconto, é desbloqueado no troféu. Já dentro da dungeon principal, conseguimos mais uma companheira, a Caterina. E algo imprescindível de fazer nessa primeira dungeon é usar o arquétipo do mago para recuperar sua magia contra inimigos fracos que morrem antes mesmo de uma luta de turno começar. Assim é o único jeito de conseguir terminar essa dungeon em um dia apenas. E como eu não fiz isso, tive que fazer em 2 porque não consegui passar do boss porque tava faltando ponto de magia para o meu personagem. Cada kill que você faz com o arquétipo de mago, você recupera um ponto de magia da sua barra de magia. Então, quando você mata vários inimigos juntos, que são consideravelmente mais fracos que você automaticamente vai ganhando um ponto por eliminação. Então, é um arquétipo bem importante de se ter, principalmente nessa primeira dungeon. Nas primeiras, né, quando os pontos de magia são mais baixos, você tem menos itens. No segundo dia, eu derrotei os 2 bosses e peguei o troféu de terminar a dungeon principal. Let's hone our skills as best we can. É nesse ponto da história que a jornada das eleições começa e obtemos um trotador para poder explorar o mundo. Depois de alguns dias, chegamos na próxima cidade, Martira, e recebemos nossa missão de capturar o Heismay. Depois disso, desbloqueamos a habilidade de teleportar entre as cidades principais sem ter que gastar dias fazendo isso, então nenhum companheiro fica inalcançável durante o jogo. A caminho de uma dungeon secundária, passei por uma cidade que tinha um item para desbloquear o Neuras, um engenheiro do trotador e um dos meus personagens favoritos como companheiro. Vou acabar me repetindo bastante, mas nesses períodos entre missões principais eu vou evoluindo os níveis dos meus companheiros, aumentando meus stats e fazendo as possíveis missões secundárias. E, em uma delas, peguei o troféu de infligir dano de emboscada em 100 inimigos atordoados, que é o combate pré-turnos, que se você conseguir o inimigo fica atordoado por um tempo e perde vida. We strike first. Let's give them a fight. Seguindo para a missão principal, somos surpreendidos por um humano minhocão e acabamos sendo engolidos. E dentro desse humano, encontramos o inimigo mais filho da puta desse jogo, esse peixe de pernas arrombado. Ele fica aumentando a evasão e diminuindo a nossa acurácia e fica impossível de acertar. O ideal é ter guardado itens que garantem dano mágico nos inimigos, e esse foi o único jeito que eu encontrei de derrotar esse inimigo.
Infelizmente ele é obrigatório de ser enfrentado para prosseguir. Por mais que nessa área tenha tantos inimigos que você não necessariamente precisa enfrentar. Depois de sair de dentro do monstro, encontramos o Heismay dentro da caverna. Lutamos contra ele, mas ele não luta a sério. E quando investigamos melhor as coisas dele, descobrimos que não é um criminoso. Bom, pelo menos possivelmente. Não faria muito sentido. E esse momento é um dos mais engraçados do jogo. Levamos ele para a cidade, mas ele foge e achamos ele com o guarda principal da cidade. E depois disso, investigamos o castelo e é nesse momento que o Heismay ganha um arquétipo dele e entra na nossa party. Assim, finalmente, tendo uma party de 4 pessoas. Antes de retomar com a dungeon principal, eu entreguei a missão de caça que eu fiz e peguei o troféu de realizar uma missão desse tipo. Um pouco depois, a caminho de mais uma dungeon secundária, em uma batalha contra outro candidato, que acontece nos dias que você passa viajando para um local, caso no mapa apareça um trotador inimigo. E depois de derrotá-lo, o arquétipo do Stroll chegou no level máximo e peguei o troféu de masterizar um arquétipo. Um detalhe que eu não sabia quando eu estava jogando a primeira vez é que a partir do dia de 7/7 começam os debates entre candidatos e tem um troféu de ganhar todos. Mas vi isso tarde demais e acabei não tendo como fazer nessa primeira jogatina, só no New Game Plus. Então, como você é obrigado a fazer o New Game Plus inteiro, não é tão problemático perder um troféu desse tipo. Durante uma dungeon secundária, eu fiquei usando a habilidade de roubar do arquétipo ladrão até roubar um item, e com isso, peguei mais um troféu. Why, hello there. I will fight with pride. Let's go. Ainda nesse período pré-missão principal, eu consegui mais um novo companheiro, o Alonso, que tem um arquétipo bem útil, o farsante. E eu fui pra taverna da Fabienne, e quando a Maria está junto dela, você pode pegar mais um troféu, o de cozinhar junto da Maria. You know. Em outra dungeon secundária, eu peguei o troféu de derrotar 10 dessas bolinhas elementais, que são bem tranquilas de matar se você tiver a fraqueza delas, e a recompensa é boa sempre, sempre muito útil. What a finale! Antes de ir pra dungeon principal, eu fiz um troféu que dava pra fazer já no início do jogo, que é o de falar 100 vezes com a Gallica. Você só precisa consultar ela e sair da conversa pra conseguir. Então eu fiquei fazendo isso até pegar o troféu. Hey. Hey. Agora sim, na dungeon principal, acabou sendo bem simples, principalmente comparado com a primeira, por conta da falta de suprimentos. Aí nessa, ficou bem mais tranquilo pelos itens que eu já tinha. As cutscenes pré e pós boss fights são excelentes, muito emotivas, e é nela que descobrimos como o filho do Heismay foi morto, e ele se simpatizando com a vilã, porque ela também perdeu um filho de uma maneira escrota. Definitivamente um dos pontos altos da história. Depois da boss fight acabar, peguei o troféu de terminar essa dungeon principal de Martira. Antes de partirmos para a próxima cidade, adquiri um novo companheiro, o guarda de Martira, o Bardo. E a árvore do arquétipo dele é excelente, o comandante, que especializa em skills de suporte muito úteis. Vale a pena upar para chegar no arquétipo final dessa árvore para adquirir todas as habilidades dela. Indo para Briarhaven, eu continuei upando meus status, lendo livros e tenho um troféu de ler todos os livros do jogo, que só dá para fazer nessas viagens entre locais. E além disso também fiquei aumentando o rank dos companheiros que estão no trotador. Pouco depois chegamos na cidade, a história progride e o vilão do jogo finalmente nos nota, por ter gostado do que fizemos ali na apresentação, que ao invés de levar a cabeça de um monstro, levamos a cabeça da líder de Martira, que pertence à igreja inimiga de Luis. E a partir desse ponto, a história começa a progredir bem rapidamente. Somos convidados a entrar no trotador voador de Luis, e é essa a próxima dungeon principal, em que precisamos nos infiltrar nela para conseguir achar a fórmula da maldição jogada em cima do príncipe. E nesse meio tempo, antes de fazer essa dungeon, eu só continuei a progredir meus status e ranks e fazendo missões secundárias em volta de Briarhaven. Depois de nos infiltrarmos no Caradrius, o trotador voador do Luis, nós criamos uma rota de infiltração para os aposentos dele, mas só vamos conseguir entrar mesmo no quarto quando ele estiver numa festa alguns dias depois. Então o troféu dessa dungeon não dá pop quando você termina
de criar essa rota. Todas as vezes que dá o troféu assim, de terminar uma dungeon principal é depois de uma boss fight. Como não teve nenhum grande boss fight nessa dungeon, ficou meio evidente que não teria o troféu. Durante a festa, conseguimos sair de fininho e vamos sozinhos para o Trotador. E dentro dos aposentos do Luiz, descobrimos que a cantora que estava junto dele o tempo todo é mais uma de nossas aliadas, que também estava procurando a fórmula da maldição, mas aí somos descobertos pelo Glodel, o lambe-saco do Luiz, e aí começa a boss fight final da dungeon. Durante a luta, a Juna desperta os poderes de um arquétipo, o dançarino mascarado, que é importante para alguns troféus do jogo. E depois de derrotar o Glodel, pegamos o troféu e a magia do rei o mata, porque o protagonista agora é um dos candidatos mais bem vistos da corrida, e assim a Juna entra para nossa party. Why? What's... Assim que ela se torna uma companheira nossa, liberamos um menu novo na academia, o de experimentos especiais, e criando uma das novas máscaras para ela, eu peguei um troféu. Logo após isso, somos mandados para uma cidade que fica numa ilha isolada para recuperarmos uma relíquia que o povo dessa ilha protege, o Dracodius. E o Luiz manda junto da gente seus 2 braços direitos, o Del e o Basílio. E no meio dessa viagem, eles nos ajudam a enfrentar um humano no mar e depois de escapar da prisão da ilha. Convencemos o líder desse povoado de que iríamos ajudar a livrar a ilha da praga que estava os assolando, e assim impedindo que sua irmã mais nova, a Ylfa, se sacrificasse por nada. Assim que entramos na dungeon principal, procuramos por ela e também convencemos ela de que iríamos ajudar a lidar com essa praga da ilha. E depois de passar pela primeira parte da dungeon, chegamos num lugar bem interessante. Embaixo desse templo tem uma cidade moderna, entre aspas, esquecida e abandonada. Algo bem relevante para o final da história. E digo moderna, entre aspas, porque é como se fosse uma cidade moderna da nossa realidade, e não da realidade do jogo. O foda é, essa dungeon é longa pra um caralho. É muito grande. A lore por trás é incrível, é muito foda. Mas meu Deus, é um porre passar por ela. No New Game Plus eu fiz speedrun pra terminar logo. Depois de percorrer essa longa dungeon, finalmente cheguei na boss fight final, onde a Ylfa desperta o poder de um arquétipo, um invocador, que também tem itens para serem feitos naquele menu de experimentos especiais. E depois de derrotar o dragão e resgatar a relíquia, Dracodius, o troféu dessa dungeon da Pop e a Ylfa entra para a party. If this mural had been lost until now, then... Descobrimos que a Dracodius tem um poder de anular magias, e que ela pode ser usada para matar candidatos populares que estão sendo protegidos pela magia do rei. Então o grupo bola um plano de dar uma lança falsa pro Luiz, para enganar ele, e ficar com o original, para que no dia da entrega das relíquias eles possam matar o Luiz. E logo após isso, partimos para a última grande cidade do jogo, Altabury. Já estamos chegando na reta final do jogo. Diferentemente de Persona, esse jogo não dura um ano, só alguns meses. Assim que começa a cerimônia de entrega das relíquias, nós vamos para o telhado do local e jogamos a lança no Luiz, supostamente matando ele. Mas ele sobrevive e revela que já sabia que a lança que deram pra ele era falsa, e com isso começa uma boss fight contra ele. Depois de ser derrotado, o protagonista consegue finalmente matar ele com um ataque surpresa, e com isso os dois caem do telhado em cima do palco onde estava acontecendo a cerimônia. O grupo vai embora do local e quando decidem ver o príncipe para saber se a maldição se desfez com a morte do Luiz, eles veem que nada mudou. Então assim descobrem que não foi o Luiz quem amaldiçoou o príncipe. E é nessa parte que o troféu da missão principal aparece. What's going on? No dia seguinte, quando a cerimônia é retomada, é mostrado que o Luiz não morreu, quem diria, e que ele foi salvo pelo Zorba, o primeiro vilão que enfrentamos lá na igreja no início do jogo. E com a Dracodius, ele mata o Forden, o segundo candidato mais popular das eleições. E depois de uma breve conversa com o grupo, Luiz tenta matar algumas pessoas da plateia para provar um ponto, mas o Del e o Basílio intervêm para defendê-los. Eles ficaram mais amigos do nosso grupo nesse período que eles ficaram juntos da gente. Mas a magia é forte demais e Del se sacrifica pelo seu irmão. E após isso, depois de enterrar o Del, o Basílio desperta o poder do arquétipo dele, o Bruto, que é a classe com uma das sínteses mais quebradas do jogo no endgame.
No dia seguinte, Luiz convence a magia do rei de acabar com essa proteção, já que agora tudo seria decidido em um confronto direto entre ele, o protagonista, e a nova candidata da igreja, a Hela, irmã de Juna. Depois de uma breve conversa e um desentendimento entre os integrantes da igreja, o grupo percebe que a magia de Hela se assemelha demais com a maldição do príncipe, assim descobrindo que foi ela quem amaldiçoou ele. Todo mundo foge do local, depois vamos atrás de Hela para obter respostas, e quando a encontramos, ela admite a sua culpa nisso tudo e rola uma luta contra ela e um dragão que estava aprisionado no cajado dela. Essa luta é facilmente a luta mais difícil da história principal, mais que o boss final inclusive. Assim que a luta acaba, Hela revela que fez isso para poder proteger sua irmãzinha e depois ela se mata para acabar com a maldição. E agora que eu tô no final do jogo, eu resolvo terminar logo tudo que eu tinha pra fazer, que faltava, e se dava algum troféu também. E o primeiro que eu consegui foi o de visitar todas as cidades do jogo. Wow. Antes de poder continuar com o cleanup, prosseguimos um pouco mais na história, enfrentamos o Luiz de novo, mas agora na capital, e depois da luta ele consegue transformar o protagonista em um humano, fazendo com que as pessoas fiquem aterrorizadas, assim tirando ele da corrida ao trono do rei. Depois que voltamos ao normal, vamos direto para o Santuário Elda, e quando chegamos, descobrimos que o local foi atacado e o príncipe havia sido assassinado. Devastados, o grupo fica completamente sem saber o que fazer, e nesse momento a voz que apareceu nos momentos que a Pari ganhava seus poderes começa a falar com o protagonista, e nesse momento é revelado que ele é o próprio príncipe. No caso, uma fantasia criada por ele e que obteve vida por conta do livro que ele carrega. O protagonista é tudo aquilo que o príncipe queria ser. Então depois disso, eles se fundem e ficamos com o cabelo branco. Nesse momento, uma das anciãs explica como o mundo ficou do jeito que é hoje. Que os humanos vieram de uma civilização anterior a deles, uma que não possuía magia naturalmente, mas que ela foi inventada e com isso aquela civilização foi aniquilada. E os monstros que existem hoje são as pessoas que foram sobrecarregadas de Magla. E a raça Elda, a do protagonista, é a raça mais próxima da raça humana. Aqui sofreu menos mutações, por assim dizer, desde que aconteceu o cataclismo anterior. Depois dessas explicações, nós liberamos o arquétipo do príncipe, o arquétipo supremo do personagem, e finalmente ganhamos mais um troféu. Agora a partir desse ponto só tem mais 2 dungeons principais. E esses são também os últimos 30 dias para poder fazer tudo o que restou. Nesse meio tempo, quando eu podia, eu ia pro Coliseu para conseguir pegar o troféu do próprio Coliseu e também fazer missões secundárias. O primeiro troféu que peguei nesse final foi o de maximizar todos os companheiros. E logo após esse, eu peguei o de fazer essa atividade de coragem, que fica em Martira, mais ou menos umas 5 vezes, até liberar o... que você faz umas 4, aí você libera o último nível, aí você faz a 5ª vez e você ganha o troféu. Depois foi o de ler todos os livros. Usar 50 habilidades de síntese diferentes. Gastar 100 mil da moeda do jogo em habilidades que consomem dinheiro. I shall do my best. I can do this. Jack! E coletar todos os desenhos de paisagem que obtemos viajando pelo mundo. É também nesse momento que você ganha missões para matar 3 dragões. Facilmente as sidequests mais difíceis do jogo, porque os dragões são muito FDPs. Muito mesmo. Tentei matar o de veneno primeiro, mas não consegui, e depois fui pro de fogo, e fui aniquilado várias vezes. Então decidi dar uma pesquisada numa estratégia para poder derrotar essa porra. E acaba que é bem simples. Se todos estarem equipados com um equipamento que te deixe imune a encantamento, e usar também a skill de refletir qualquer ataque mágico na party toda. Então acaba que você não vai ser atingido pelos ataques principais desse dragão. E já que esse dragão tem uma habilidade mágica que é insta-kill, a gente usa essas barreiras de reflexão para poder matar ele com um golpe só. O
O segundo dragão que eu matei já foi numa batalha mais normal mesmo. Eu só precisava upar um pouquinho a mais para conseguir derrotá-lo. O terceiro eu já tive mais dificuldade. O jeito que eu encontrei de derrotá-lo é abusando das skills do Heisman. E só um adendo, foi aqui que eu reparei o quão quebrado ele é com esses desvios das habilidades dele de diminuir a acurácia dos inimigos. Então, esse foi o objetivo, ficar esquivando o ataque do dragão e diminuindo a acurácia dele, pra esquipar os turnos dele mais rapidamente e a gente tomar menos dano. Demorou, mas consegui matar esse dragão. Antes de enfrentar o último dragão, eu fui pra penúltima dungeon, porque eu tinha visto que ali tinha um ponto bem bom pra farmar level. E essa dungeon é um pouco longa, mas não chega a ser cansativo que nem o Templo do Dragão. O foda é, como eu não tinha muito espaço no SSD, eu resolvi não gravar todo o farm, porque desperdício de espaço. Mas aí eu esqueci de gravar quando eu acabei. E eu também esqueci de continuar gravando depois, tipo, de ligar a gravação. Então, eu vou deixar de fundo o gameplay do New Game Plus, mas, enfim, saibam que acabei errando nessa parte. Nesse meio tempo, nós matamos o Zorba, confrontamos o Luiz e ele nos desafia para enfrentarmos ele na última dungeon. E com isso, o troféu dessa penúltima da Pop. Depois disso, fazendo cleanup, peguei o troféu de fazer todas as receitas do jogo. E logo em seguida, peguei o troféu de ganhar 30 batalhas de ouro consecutivas no Coliseu, que você só libera depois de fazer todas as batalhas normais. Nice. Após isso, fui enfrentar o dragão final, que é menos filho da puta que os outros três. O detalhe especial dele é que você não pode usar nenhum equipamento que ofereça resistência, absorção, reflexo ou unidade de ataque. O ideal são aqueles que aumentam algum status de combate, e obviamente no início eu não sabia do porquê de eu estar sempre tomando esse kill dele, mas eu descobri que era por conta disso. Troquei os equipamentos e, enfim, acabou sendo bem tranquilo de derrotá-lo e assim o troféu dessas missões de dragões da Pop. Depois de eu ter feito tudo que eu podia até então, fui para a última dungeon do jogo e aqui tem um detalhe importante. Caso você queira pegar o troféu da boss fight final, crie um save no início da dungeon, vá direto pro boss final, porque tem como fazer isso, que aí você enfrenta ele com força total. Mas isso não dificulta muito não, ainda continua um boss fight relativamente tranquilo. E fazendo isso você ganha o troféu de derrotar ele com força total. Mas o que eu acho melhor de fazer é jogar a dungeon normalmente, matando todos os humanos que enfrentamos durante o jogo, porque eles dão as melhores armas do jogo como recompensa. Aí eu acho que vale mais a pena deixar esse troféu de força total pro New Game Plus, que você vai ter que jogar tudo de novo de qualquer jeito. Então, melhor fazer esse do força total no New Game Plus, que aí você vai estar mais forte, né? Por já ter esses itens dos outros humanos. Esses dois pontos são os melhores para farmar dinheiro, magla e XP no jogo todo. E é necessário para conseguir o troféu de dominar todos os arquétipos com protagonista. Não tem como escapar do farm. Eu acho que mesmo se você não farmasse aqui e jogasse o New Game Plus na moral, você não conseguiria, porque a quantidade de XP que precisa é muito grande. Nesse meio tempo que fiquei farmando, peguei o troféu de fazer todas as máscaras e summons nos experimentos especiais. Assim que eu consegui XP o suficiente para dominar todos os arquétipos, parei completamente o farm porque eu só queria saber como o jogo terminava. Ainda mais porque eu fiquei um bom tempo farmando. Sim, questão de horas, assim, 3, 4 horas. Good. I'm still getting stronger. E pra quem quiser upar todos os arquétipos pra party inteira, dá tranquilamente pra fazer isso aqui. Mas a paciência é necessária, o que eu não tive, então eu só upei do protagonista. Depois que parei o farm, fui pra boss fight final, foi super tranquilo, ainda mais porque eu farmei bastante, então tava com level alto. Durante a boss fight final, o protagonista quase morre e ele vai pra dentro do livro dele. E é aqui que o Mor revela ser o pai do príncipe, o rei que foi assassinado no início do jogo, e no caso, uma parte dele. Igual o que aconteceu com a gente, o protagonista. Nessa conversa há uma quebra legal da quarta parede e acabamos enfrentando ele. Mas é bem tranquilo, também ele não foi feito para ser difícil de ser enfrentado. E logo após isso voltamos a lutar contra o Luiz. Depois de matarmos ele, eu pego o troféu de completar todas as quests do jogo. Descobrimos que aquela voz é a da mãe do protagonista. E pulamos para a parte da curação do protagonista, e assim o jogo avança o tempo em 1 ano,
onde mostra o que cada um da party ficou encarregado e todos os seus novos designs. Esse é o momento clássico dos jogos da Atlus, de que você pode conversar com todos os seus companheiros como se fosse uma despedida do jogador ao mundo e aos personagens do jogo. Quase chorei nessa parte do Persona 5. Mas enfim, depois de tudo isso, é aqui que eu peguei o último troféu da primeira jogatina, depois da cutscene final. Assim que eu zerei o jogo, eu dei uma pausa de uma semana para evitar a fadiga, já que eu precisava rejogar o jogo inteiro para pegar os últimos troféus. E um que eu não tenho ideia de como não peguei na primeira vez é o de liberar o mapa inteiro, mesmo fazendo todas as missões e indo para todas as cidades. Mas mesmo assim não deu pop nesse troféu, então no New Game Plus eu segui o guia dia a dia do Power Pix para conseguir, para ter certeza de que eu ia conseguir. Depois de muito tempo jogando, em torno de 25 a 30 horas, chegando em Altabury, o último terço do jogo, peguei o troféu de ganhar todos os debates. Works for me. Também peguei o troféu de realizar todas as trocas de besouro dourado em Briarhaven. What now? E depois de terminar a penúltima dungeon, finalmente deu pop no troféu do mapa. What's that about? Chegando já no final do New Game Plus, eu ainda não tinha conseguido o troféu da espada naturalmente. Então eu botei um elástico nos dois analógicos e deixei o jogo rodando. E mais ou menos depois de 15 minutos o troféu apareceu. Agora os únicos que faltavam eram o da boss fight final com força total e o de derrotar o dragão especial do New Game Plus. E eu apanhei pra caralho desse dragão filho da puta. Inimigo mais escroto do jogo até no Easy. Eu poderia ter farmado mais XP pra pegar level máximo, mas eu perdi a paciência porque eu só queria terminar logo a platina. Então sofri horrores, mas uma hora eu derrotei esse merda e peguei o troféu. Assim que matei o dragão, fiz a boss fight final e finalmente consegui a platina depois de 95 horas jogando. Na verdade foi um pouco mais, porque tipo, não conta todos os reloads, né? Então deve ter dado aí perto de 100 horas mais ou menos. No final das contas, eu amei pra caralho esse jogo. Praticamente em todos os aspectos, mas principalmente a trilha sonora, os personagens, as mecânicas de combate e a temática da história. O maior defeito desse jogo são as dungeons secundárias, que são muito chatas e repetitivas, e também a dungeon do Templo do Dragão, que é longa demais. Além disso, graficamente falando, esse jogo não é lá essas coisas, mas a direção de arte do jogo é espetacular, então não me incomodou. A nota que dou pro jogo é 5 de 5. O jogo é maravilhoso demais, facilmente um dos melhores jogos da Atlus. Me diverti o tempo inteiro jogando, menos no New Game Plus, mas aí é realmente uma coisa muito subjetiva, eu não gosto muito de jogar duas vezes. Então, mas ali também só fiz mesmo pela platina, então pra mim não diminui nada do jogo. Agora, a nota que eu vou dar pra platina é 1 de 5. É uma platina muito chata de se fazer. Precisar obrigatoriamente zerar o jogo duas vezes é uma palhaçada, porque você até tem um jeito de conseguir derrotar o dragão em level baixo, no easy e tal, mas é muito complicado e você tem que fazer farm de save quit toda hora pra conseguir lá os peixes, pra cozinhar o prato que te dá mais jogadas no turno. Não vale a pena. E isso pra mim tira totalmente a diversão de platinar. Eu detesto o New Game Plus na lista de troféus. Foda que o resto é bem tranquilo de conseguir. Bem tranquilo. Principalmente seguindo um guia. Mas o New Game Plus tanca a nota totalmente pra mim. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem meu vídeo. E até a próxima.